Olá, Daiane, tudo bem? Hoje a gente vai continuar a questão da literatura clássica infantil com o tópico da formação da imaginação moral. Esse é o nosso objetivo hoje. Bom, eu vou começar porque o objetivo aqui é falar do assunto. Então vamos lá. Uma educação moral direciona tanto a cabeça quanto o coração. Uma boa literatura infantil é essencial para esse tipo de educação porque não provê apenas instrução no que é certo ou errado, mas também estila a imaginação da criança através de exemplos de heróis dignos de serem imitados. Oi, Rosinha. Então, hoje, o que a gente vai falar? A gente vai falar da formação da imaginação, a moral, a formação moral da imaginação, tá? Ou a imaginação moral. Quando a gente fala, acabei de ler aqui um pedaço dizendo o seguinte, então, uma boa literatura infantil é essencial para esse tipo de educação. Por quê? A educação que ela não foca apenas na cabeça ou apenas no coração. Ela trabalha as duas coisas, mente e coração. Como? Sem também a instrução apenas do que é certo ou errado. E sim, estila a imaginação da criança através de exemplos de heróis dignos de serem imitados. Tá? Por isso que a literatura é tão importante, tá? Mas eu vou continuar, que eu vou discorrer aqui, depois vocês sabem, sempre assim, eu falo, leio, e depois coloco aquilo que é a minha vivência, né? Então, quando a gente fala de educação moral, a gente pode falar de um versículo, né? Que eu acho que ele permeia toda a nossa vida de mães, né? Principalmente das mães, que diz assim, Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Então, vamos enfatizar aqui o verbo ensinar, tá? Quando a gente pensa em ensinar, a gente pensa em algo que é um processo, que leva tempo, que é muito maior do que simplesmente dizer à criança, haja assim ou haja assado, né? Faça isso ou faça aquilo. Então, quando a gente fala ensina, a gente fala de um processo, e que é lento, e que não é só isso, né? Porque senão a gente entra naquela questão apenas do comportamento, que a gente não quer. Quantas crianças podem apresentar um comportamento adequado, mas o coração não está moldado? Não queremos isso, né? Nós queremos o quê? Um coração moldado, um coração que age correto porque sabe que é o melhor. Não um coração que age correto porque vai agradar o pai e a mãe. Existe uma diferença. Entra até naquela questão lá da pedagogia positivista, eu acho que é, né? Eu não sei o nome ao certo, mas... Então, tem um direcionamento, esse ensina, ele precisa ter um direcionamento para algo que é nobre, né? Vamos agora, ensina a criança, vamos falar da criança. A criança é uma pessoa que está em formação, né? E que se ela for bem informada, esse texto bíblico diz isso, ela não vai se desviar. Agora, que coisa interessante, eu achei isso demais. Ensina a criança no caminho. No caminho, não o caminho, é no caminho. Porque existe o quê? Uma forma correta. Não é em qualquer caminho. Não é o caminho que a criança quer, que ela acha que é o melhor para ela. Mas existe um caminho que ela precisa andar. Nós sabemos que é esse caminho. Eu estava conversando com a minha mãe, por isso que eu trazei. Minha mãe me ligou. E a gente estava conversando e eu estava falando daquele livro da Nancy Pierce, que eu postei um dia desses aí, que é A Verdade Absoluta. Recomendo demais a leitura desse livro. E esse livro trata, basicamente, da relativização da verdade, né? Quando a gente fala de verdade absoluta, nós falamos de uma pessoa. Porque a verdade é uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo, né? Então, quando a gente fala de caminho, e a Bíblia é cheia dessas referências, isso aqui, gente, tá vendo agora, que a coisa vai andando, a gente vai ligando os lés com o crés, né? Quando a gente fala aqui,
A Bíblia diz, ensina a criança no caminho. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ensina no caminho, ensina em Cristo. Isso aqui não foi o professor que deu, não. Foi Deus acabou falando aqui comigo agora. Tá? Então, se a gente fizer isso, ensinar a criança no caminho em que deve andar, quando eu for velho, não se desviará dele. Então, veja, tudo isso é um processo, não é algo estático, não é algo comportamental, é algo mente e coração, tá? Aí ele fala aqui de um exemplo do C.S. Lewis. C.S. Lewis escreveu um texto nesse livro que eu não sei o nome em português, se chama Mere Christianity, né? Não sei em português, que diz assim: a diferença entre agir de um modo particular, justo, e ser um homem justo. Então ele dá um exemplo de um tenista. Pode acontecer, vocês já viram, tem muito esse jogo americano. Eles chamam a pessoa para a pessoa tentar, que é o exemplo que eu vou dar de basquete, tentar acertar a cesta. Existem casos que a pessoa consegue acertar a cesta, mesmo sem ser um esportista de basquete. É a sorte, conseguiu. Mas aquela pessoa é um jogador de basquete? Ele tem a proficiência, ele tem as horas de treino? Não. Então aqui que está falando é isso, ó. A diferença entre agir de um modo particular, como sorte, uma vez deu certo, então eu cometi um ato de justiça uma vez na vida, eu fui responsável aquele dia naquela semana, eu estudei com afinco aquele dia do mês passado, do que uma pessoa que age assim diligentemente todos os dias, né? Então, quando a gente fala de um atleta, C.S. Lewis fez essa referência com um tenista que faz uma boa sacada num dia, um tenista amador, uma pessoa passou, vamos jogar, uau, fiz aqui um lance maravilhoso. Uma vez aconteceu, do que um tenista que é treinado, que passa horas treinando, que tem aquilo como parte de si mesmo, é diferente, né? Aquela pessoa, ela não faz um rebate de bola certo uma vez em 1000. Ele faz 998 vezes em 1000, porque ele pratica. Então aqui a gente está falando disso, dessa formação moral, da imaginação moral, que ela não vai acontecer uma vez ou outra. Quando a gente insiste nesse versículo de Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho em que deve andar. Esse ensina a criança não é uma vez só. É todo dia, é toda hora. E não é só também dessa forma que quando eu comecei o vídeo falando, não é uma instrução que é apenas no que é certo e errado. Porque a criança pode fazer o que é certo uma vez ou outra. Mas é algo que é um processo, tá? Tá, Cristiane, você tá falando um monte de coisa aí, mas até agora a literatura não vi nada, querida. Vamos chegar lá. Deixa eu ler aqui uma frase que eu até esqueci de colocar quem foi o autor. Mas acho que eu anotei aqui, ó. Peraí. Não, esqueci. Mas eu vou falar em português, em inglês, aí eu vou traduzir, tá bom? Mere instruction in morality is not sufficient to cultivar, deve ser isso, as virtudes. Então, a mera instrução na moralidade não é suficiente para que a gente cultive as virtudes, tá? Dizer o que é certo e errado não é suficiente. Explicar e identificar o que é bom e ruim não é suficiente, tá? Não se cultiva esse tipo de virtude através da coerção. Gente, eu já fiz tanto isso. Não adianta. Eu vou dar palestra agora. Você pisou na bola e eu vou te dar uma palestra de tudo que você fez de errado, que é o certo. Não funciona. Quando eu li o livro do Fry, Northrop Frye, que é a imaginação educada, ele fala isso. Ele fala, não adianta, não é suficiente você ficar dando sermão, não é assim.
É importante apresentar de uma forma atrativa que estimula a imaginação. Uma boa educação moral direciona através de dimensões cognitivas e afetivas da natureza humana. Tanto a mente quanto o coração, cativando e mexendo com a imaginação da criança. Agora entraremos com literatura. Os contos de fada evitam os sermões e suprem a imaginação com informações simbólicas importantes sobre o funcionamento do mundo e as respostas apropriadas de seus habitantes. Então, eu quero ensinar, e isso, gente, aconteceu com Rapazinhos, por exemplo. Nós lemos o Rapazinhos e aconteceu uma situação. Tinha um menino que tinha um problema específico numa área, que uma criança aqui da minha casa também tinha acontecido um problema semelhante com aquela criança do livro da Louisa Alcott. Eu só li. Eu já tinha conversado, já tinha palestrado, eu já tinha feito todo aquele arrazoado, né? No momento que nós lemos aquele capítulo, eu não falei nada. Depois, essa criança veio até mim e falou: mãe, eu vi a minha situação parecida com daquele personagem. Eu senti que foi assim, valeu mais do que realmente 10 sermões. Ela entendeu. Ela se viu naquele personagem. Então vejam como que é isso. Ele atinge coisas, como eu falei aqui antes, ó. Ele trabalha de forma nas dimensões cognitivas e afetivas, porque eu não precisei ficar brigando, né? A gente não precisa ficar humilhando o filho, pisando, reforçando a falha. Quando a gente vai para a literatura, é uma excelente oportunidade de ensinar de verdade, porque aquilo não vai mais sair daquele coração. Uma outra frase, agora eu anotei o nome do autor, William Kilpatrick, disse: imaginação é uma das chaves para a virtude. Não é suficiente saber o que é certo, é também necessário desejar o que é certo. O desejo é direcionado em grande parte pela imaginação. Gente, veja como casa com a palavra de Deus. Li ontem, falei para vocês ontem, Filipenses 4:8. Tudo que é bom, tudo que é agradável, se há alguma virtude, algum louvor, nisso pensai. O que está trabalhando na imaginação? Eu sei o que é certo, mas eu desejo o que é certo. Na teoria, a razão deveria guiar nossas escolhas morais, mas na prática, a imaginação, muito mais do que a razão, nos chama a ação. Isso é verdade. Na Bíblia fala que, eu não lembro o texto, mas diz assim do engodo, né? Jesus mesmo disse, quando falou sobre adultério, disse: se você pensar, você já pecou. Então veja como é importante. Então, o que a literatura faz? Ela traz essa imaginação moral de forma que a criança deseje fazer o que é certo. E não apenas saber o que é certo. Ah, eu sei o que é certo. A minha mãe fica falando 1 milhão de coisas na minha orelha, palestrando. Eu parei de fazer isso, gente. Às vezes ainda escapa. Mas não resolve. Você está gastando o seu português, seu latim, para algo que não vai surtir efeito. Anterior a esse curso, eu fiz o curso sobre a história de Davi, né? Foi maravilhoso. Mas maravilhoso o curso. Deixa eu só ver o que a Lu falou. Comecei a assistir seus vídeos desde o começo. Estou adorando. Tem me ajudado muitíssimo. Eu sempre... É Northrop Frye, né? Eu sempre comecei a ler, porque você, em um vídeo anterior... Isso, ele é muito bom, aquele livro. É um livrinho pequeno. É um livrinho que mudou minha vida. Tem um outro que é o Código da Bíblia, que tem aqui, eu não li ainda. Mas é isso. No Instagram também eu comento ele. É isso. Ao invés de ficar palestrando, de ficar falando, gaste o tempo lendo literatura que presta. Então, voltando ao curso. Eu fiz o curso de Davi. E é um curso de literatura, né?
Então o professor vai, ele lê as passagens bíblicas e vai falando. Gente, eu peguei tanta coisa. Mas assim, pra minha vida, sabe? Vou dar um exemplo. Que vocês conhecem a história bíblica, né? Então a gente vê lá Davi. Davi peca. E ele não fala pra ninguém. Mata Urias, manda matar Urias, né? E tem várias simbologias. Eu ainda vou ver se eu consigo compartilhar. Que eu terminei já. Mas assim, tem várias coisas que se repetem, palavras que se repetem, simbolismos que Deus usa ali para tratar com ele. Na verdade, Davi foi chamado para pastorear o povo de Israel. Deus deixou Davi ser um pastor de ovelhas, preparando Davi para que ele se tornasse um pastor de Israel. A figura de Davi é de pastor, daquele que cuida, que zela pelas suas ovelhas, sabe? E aí, quando ele peca com a Batseba, Deus manda, ele fala, tá bom, Deus, pesa a tua mão sobre mim, sobre a minha casa. Eu prefiro a tua mão do que a do homem. E assim foi. Então, começaram várias tragédias na casa de Davi. A primeira, o filho, Absalão não, Amon, que estuprou a irmã, né? Tamar. E aí você vê os conselheiros, tinham pessoas malignas ali dando os conselhos, né? Aquelas sutilezas. E aí eu já lembrei do texto de Salmo 1, né? Andar no caminho dos pecadores, nem sentar nas rodas dos escarnecedores, ouvir conselho daquele de quem não é de Deus. Então, é a literatura, é a palavra de Deus, Deus usando a palavra dele como literatura para falar comigo. E aí veio o peso sobre a casa de Israel, sobre a casa de Davi. Então aconteceu essa desgraça e Absalão fica esperando. Absalão era irmão de Tamar e falou, Tamar, fica de boa, não fica chateada, vai vir a justiça. O pai não fala nada. O pai não chama a atenção de Amon. Tamar fica envergonhada. Porque Amon fez isso, depois odiou ela. Ficou com nojo dela. E Absalão esperando, vai, vamos, e aí? Vai tomar uma providência, vai... Falou, aquela ira de Absalão, que Absalão devia ser lindíssimo e bravo pra caramba. Fica de boa, Tamar, que eu vou... Pode deixar que tá comigo. Tá comigo aqui. E aí ele espera 2 anos e o pai calado, mudo, não fala nada pra Amon. Ele fala, beleza, vamos fazer uma festa com meus irmãos. Resumindo, mata Amon. Então, quer dizer, aquele pecado de Davi, ele se usurpou de orientar os filhos, de corrigir quando fosse necessário. Ele enxergou aquela sentença que ele vivia debaixo da lei, né? Ele não vivia debaixo da nova aliança como nós. Falou, eu mereço tudo que eu estou passando. E os filhos sofreram a consequência do seu pecado. E ele calado. E Absalão vai e mata Amon para honrar, né, para fazer justiça com sua irmã. Então veja, isso tudo é literatura. A palavra de Deus tem o seu peso espiritual, não estou entrando nessa questão, tá? Mas veja só, eu aprendi muita coisa ali. Eu falei, meu Deus, eu não posso ser negligente na correção das minhas filhas, eu não posso largar de mão, eu tenho que ficar em cima, errou, tem que estar ali. Não quero ser como Davi. Entende? Isso é literatura, a palavra de Deus agindo em mim. Quantas vezes outros livros? Madame Bovary, já falei aqui. Tem que ler. Você é mulher? Tem que ler Madame Bovary. Você é mulher? Tem que ler Jane Eyre. Por quê? É isso. Eu desejo ser como aquela personagem de Madame Bovary. Madame Bovary não, pelo amor de Deus. Jane Eyre. Mas eu não quero ser como Emma Bovary. Quantas vezes eu fui Emma Bovary? Em quantas atitudes? Isso tudo Deus usou a literatura para uma mulher adulta. Imagine quanto para uma criança. Claro que você não vai ler Emma Bovary para sua filha, né? Por exemplo, Isabela, ela vai ter acesso a essa literatura daqui a um tempo. Não agora. Mas Jane Eyre, ela tá lendo. Porque é um exemplo de como uma moça deve ser. Então ela vai ler aquilo e vai desejar. Então aí você vê a formação da imaginação moral acontecendo. Como? Então como que vai acontecer essa formação da imaginação moral? Vendo personagens que demonstram essas virtudes,
fazendo-as atraentes às crianças, fazendo com que as crianças queiram imitar isso. Na outra aula, que foi de ontem, eu não citei isso, o professor falou um texto de Platão, dizendo que nós, seres humanos, desejamos imitar. Então, que a gente deseja imitar o que presta. E na literatura, isso acontece, né? Então, a diferença entre... Deixa eu ver se é isso aqui. A diferença entre imaginação e a imaginação moral é que a imaginação nos diz o que poderia ser. Eu posso imaginar qualquer coisa, né? Mas a imaginação moral nos diz o que deve ser, não o que poderia. Então, quando eu leio um personagem riquíssimo, por exemplo, como Jane Eyre, que eu achei a personagem fantástica, como eu deveria ser, como uma moça jovem, como eu deveria agir diante das propostas, diante da paixão, entende? Deixa eu ver. Então é isso, gente. Eu acho que é isso. Foi uma aula muito boa. Eu já vi muita gente falando sobre isso, mas eu acho que é essa a forma mais simples, né? Na verdade, resumindo, por que a gente lê literatura? É para que a criança tenha o que imitar e algo que presta. E ela tem uns exemplos também ruins para que ela não queira, ela não deseje ser como esses exemplos, né? Ruins. Como eu falei aqui, Madame Bovary, Emma Bovary, ela fez tudo errado, né? Já a Jane foi tudo certo. Foi muito honrada. Abriu mão do homem que ela amava, né? Então é isso. Porque ela sabia que ela tinha que fazer o certo. E às vezes fazer o certo dói. Mas é o melhor a se fazer, né? Tá certo, minha gente? Alguém tem alguma pergunta? Sobre livro? Eu tô bem lerda nas minhas leituras. Eu tô focando mais na Bíblia mesmo. Tô lendo esse livro da Nancy. Tem minha análise ainda de Orgulho e Preconceito. Tá lá, acho que tô no capítulo 35. São 60 capítulos. Então vai um tempo ainda, mas eu fiz esse propósito desse ano, ler assim, sabe? Analisando mesmo. Eu peguei o The Great Gatsby, o Grande Gatsby do Scott Fitzgerald, né? Para ler, mas leitura de passatempo. Mas é isso, tá? Deixa eu ver quem tá aqui. A Lu, Rosinha, a Lisa, 5 solas. A Kátia eu nunca vi por aqui, a Bárbara também não. Tá certo, minha gente? Querem perguntar alguma coisa? Tirando a Lu que falou assim, 5 solas disse eu precisava ouvir isso. Todos nós, querida, todas nós. A gente pode desistir, né? Precisamos continuar com a nossa leitura, procurar referências de bons livros, né? Daquilo que vai montar esse arcabouço aí, desses bons exemplos, né? E isso vai direcionar e colocar essa imaginação moral nas crianças e em nós também. Já tem feito isso comigo também. Lissa, tenta. É um baita de um livro, ele é dessa grossura, né? Se a sua filha ama ler, é capaz dela conseguir, né? A Isabela começou a ler com 12 esse. Mas tá bem devagar, tá? Porque ele é um livro mais denso mesmo. Mas eu já vi relatos de pessoas falando que começaram a ler com 12 anos, tem que tentar. Ai, que bom, glória a Deus. O objetivo é esse, né? Colocar a coisa de uma forma simples. Não é um bicho de 7 cabeças, né? Mas a gente precisa dedicar tempo para aquilo que realmente é importante. Leitura em voz alta é importante. A gente precisa ler. Nós, adultos, também precisamos ler. Ai, que bom, Bárbara, fico feliz. Crônicas de Nárnia foi nosso primeiro livro. Então, tenta, Lisa. Tenta que eu acho que ela consegue. Crônicas de Nárnia foi nosso primeiro, tanto é que eu não vou vender. Porque eu fiz eu comprei usado, fiz uma dedicatória para as meninas e não vou vender, porque é um livro de estimação, né?
Nós vemos o Hobbit também. Gente, o livro do Hobbit é incrível. É maravilhoso. Elas até hoje, a gente às vezes assiste o filme, tava passando esses dias, né, no carnaval. Aí assistimos O Senhor dos Anéis e tem lá o Gollum, né? E eu fazia o Gollum pra elas. Ela, ai, amor, você fazia, eu me arrepiava inteirinha. Eu fazia, ai, meu precioso! Lendo pra elas, eu, ai, pai. Mas marcou, né? E me marcou como adulta, elas nunca mais vão esquecer. É mais do que qualquer presente que a gente possa dar, qualquer viagem. Eu acho que esses momentos de leitura em voz alta, eles são incríveis. Então tá bom. Fiquem com Deus, bons estudos, boas leituras. Beijo no coração. Tchau.